Eu sou o Dario Villaluz, essa é a Casa Ruta e hoje eu vou falar com você sobre o tarô, mas especificamente sobre uma carta do tarô, a carta que saiu para essa semana, porque toda semana, todo domingo, na verdade, eu abro meu tarô, embaralho as cartas e tiro a carta que vai ser a regência para essa semana. Eu sou um bruxo e toda vez que eu vou pedir uma carta, um conselho para o tarô, eu peço que a Mãe Natureza me ceda esse conselho, me direcione nesse caminho. E só depois que eu embaralho a carta e vejo o que saiu para trazer esse conselho para você toda semana, te dar um direcionamento. Nesse caso, nessa semana, para todos vocês que seguem aqui a Casa Ruta, saiu a carta do julgamento. Vou tentar mostrar aqui mais pertinho, vamos ver se vocês conseguem ver. Essa é a carta do julgamento. Tomara que a luz não esteja atrapalhando muito. A carta do julgamento é uma das cartas mais positivas do tarô. É claro que sempre vai depender do contexto que você tira. Mas para essa semana, como ela está sendo regida pela lua crescente, isso traz um potencial de realização incrível, desde que você tenha sido um bom menino. É quase como a mensagem do Papai Noel, né? Porque a carta do julgamento, ele vem falar sobre a nossa boa conduta. É assim, você agiu bem? Você foi fiel aos seus princípios? Você foi fiel ao seu próprio código de honra? Você enfrentou aquilo que você tinha que enfrentar para poder merecer as coisas boas que a vida está disposta a te oferecer, que o universo, que a Mãe Terra está disposta a te oferecer? Então essa vai ser para você uma semana incrível, né? Porque o potencial da lua crescente, ele traz o crescimento. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente plantou nas semanas anteriores, nos dias anteriores, até no mês anterior, essa carta do julgamento vem falar, ó, o momento dessas coisas que você plantou crescerem e você vê o primeiro desabrochar de cada uma dessas coisas, de cada uma dessas oportunidades é agora. Então, não importa o que você tem em mente, qual é o objetivo que você tem em mente. Se você está pensando em relacionamento, a harmonia para o seu relacionamento, as conquistas que você almeja para o seu relacionamento, você vai começar a perceber alguns sinais de que as coisas vão ser facilitadas, algumas aberturas vão acontecer por parte da outra pessoa. Se você pensar, por exemplo, em trabalho, mesma lógica. Se você vai... Se você estiver atento, né, tem que pensar nesse ponto também, se você estiver atento, você vai perceber uma conversa, um sinal, uma mensagem, uma oportunidade, alguém que você não esperava vai trazer aquela informação essencial para que você consiga talvez aquela vaga que você almeja, né? Talvez aquela promoção. Então tem que ficar muito, mas muito atento mesmo a esses sinais de crescimento que a lua crescente nos traz, né? E dessa mesma forma, e não seria diferente de modo algum, a lua crescente junto com o julgamento fala também que é uma semana de muito trabalho. Não é porque a carta fala de certa forma de recompensa, né, que não é para trabalhar, que não é para se esforçar, não é para se dedicar àquilo que você quer. Muito pelo contrário, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. E se você fizer isso direito, aí, meu amigo, aí a coisa, sabe, a coisa deslancha. Mas você tem que trabalhar duro. Mas é trabalhar duro sabendo que a colheita vem, né? A colheita vai vir quando? Provavelmente semana que vem. Vamos torcer para que a carta que sai a semana que vem seja também uma carta de bastante prosperidade, porque aí associado com a lua cheia, aí a gente só tem a celebrar, né? Não tem outra coisa para fazer. Agora, eu falei só da parte positiva, né? Da parte que todo mundo quer ouvir.
Mas aí tem o lado, né, o aspecto negativo da carta do julgamento. Que é qual? Você não foi fiel aos seus princípios. Você quis subjugar os outros, você quis ser tirano, você não foi fiel a si mesmo, né? Você ficou com medo, você ficou inseguro. Você até teve uma ideia incrível, uma ideia genial, uma possibilidade que você não podia deixar passar e você deixou. E você sabe que deixou. A oportunidade passou na sua frente e você sabe que deixou ela passar. Seja em trabalho, seja em relacionamento. Às vezes tem aquele golpe de sorte que a gente deixa passar. E ele, às vezes ele não se repete. Tem momentos na vida que acontece isso. Você está ali, no lugar certo, na hora certa, mas você duvida de si mesmo e não dá o passo mais importante. Não fala com a pessoa que você devia. Não fala do jeito que você devia. Não fala da forma ou não fala o que era preciso. Você sabia o que era preciso falar e você não disse. E aí o que acontece? Essa oportunidade nunca mais se repete. E infelizmente, o que a carta do julgamento traz é que essa postura de covardia, ela também tem a sua colheita, né? Então, esse é o sentido negativo da carta do julgamento. Quando você faz por merecer, quando você tem coragem, quando você avança, quando você sai de cima do muro, quando você toma as suas decisões, você tem a sua recompensa. Mas quando você se acovarda, quando você se menospreza, quando você não reconhece o próprio valor, quando você coloca a sua vida na mão de outra pessoa, quando você coloca a responsabilidade do seu futuro na mão de outra pessoa, a recompensa também vem, só que aí, né, que recompensa que é essa, né? Qual que é o, o ganho, né, que se pode ter dando a nossa vida na mão de outra pessoa? Lembrando que a outra pessoa não é você. Ela não sabe quais são as suas necessidades. O que você gosta ou deixa de gostar, ainda mais a gente, né, às vezes falha miseravelmente na comunicação. Muitas pessoas, e talvez seja esse o seu caso, não sabem se comunicar. Não sabem dizer o que pensam, o que sentem e, principalmente, não sabem dizer as necessidades que têm. Se você não consegue comunicar com clareza o que você quer, se você não sabe comunicar com clareza do que você gostaria, né, por parte da outra pessoa, das pessoas que estão à sua volta, aí você fica à mercê, né? Porque você fica à mercê da imaginação do outro. As pessoas que te rodeiam, quando você não sabe se comunicar, vão inventar todo tipo de conversa, todo tipo de história a seu respeito, vão criar um universo de suposições sobre por que você age assim, por que você age assado. Ah, por que você não falou naquela hora? Por que você se relacionou com aquela pessoa? As pessoas vão criar toda uma série de teorias e nenhuma delas vai ser a verdadeira. Porque nem você se permitiu conversar com as pessoas e nem as pessoas tiveram a humildade de vir perguntar a você o motivo de você agir dessa ou daquela maneira. E aí, qual que é a recompensa dessa postura? Né? Acabei de falar. A recompensa da postura de se acovardar é você viver nas mentiras que as pessoas criam a seu respeito. Ou seja, é você viver frustrado. Então, a frustração é o que vem como recompensa numa semana regida pela carta do julgamento. Então você vê que perigoso, né? Que é a gente
não assumir as nossas necessidades, não deixar claras as nossas vontades, não deixar claro para o outro, ó, aqui é bom, aqui é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Nesse ponto aqui você não fale comigo sobre isso, ou você respeite os meus limites. Quando a gente não tem essa postura, a carta do julgamento ela vem e nos mostra o perigo, né, que é você viver sempre frustrado. Mas, como eu disse, a gente provavelmente vai ter muito mais uma energia positiva do que uma energia negativa. Então, poucas são as pessoas, eu pelo menos espero acreditar nisso, que estejam vivendo nessa energia da frustração, que é o aspecto negativo dessa carta. Vamos entender um pouco mais sobre os símbolos que estão na carta do tarô. Eu gosto do tarô de Marselha. Para mim, ele é o principal. Muita gente gosta do Rider-Waite. E o Rider-Waite é uma adaptação do tarô de Marselha. Por quê? Porque nas cartas do tarô de Marselha existe uma simplificação que é uma verdade muito complexa. Né? A gente tem os arcanos menores, por exemplo, aqui ó, tem um 4 de copas, né? Que eu tirei aqui aleatoriamente, e aí nesse caso ele não significa nada, por quê? Porque eu não fiz pergunta, né? Ele está aqui tirado só como uma reflexão para mostrar para vocês a questão de como que é a estrutura do tarô. No tarô de Marselha, a gente tem essas cartas dos arcanos menores que são muito simplistas. Qualquer outra carta que eu tirar aqui, deixa eu ver se aqui, ó, outra carta de copas, né? Você tem aqui o 4 de copas e o 9 de copas. Você vê que elas são muito semelhantes, né? E essa semelhança, ela confunde muito a cabeça de algumas pessoas que vão ler o tarô, principalmente que vão ler o tarô de Marselha, e isso faz com que muitas dessas pessoas procurem baralhos que tenham elementos mais fáceis de interpretar, ou seja, que é o caso do Rider-Waite. Você tem os arcanos menores pintados com cenas que descrevem uma emoção, que descrevem uma sensação. Então, por exemplo, em muitos tarôs que são inspirados no Rider-Waite, o 9 de copas ele tem uma celebração. Ou seja, um grupo de pessoas celebrando, fazendo festa, e aí leva, né, quem usa esses tarôs a fazer esse tipo de interpretação, esse tipo de leitura dessa carta. E no 4 de copas, a figura que está representado nele em muitos desses tarôs é uma figura meio triste, meio deprimida, com umas taças caídas no chão. E isso também leva para uma interpretação de melancolia, de apatia. E não necessariamente são esses os significados dessas duas cartas no tarô de Marselha. Então, muitas pessoas acabam usando, né, evitando o tarô de Marselha por justamente não saber a diferença entre um 4 de copas e um 9 de copas, né? Tipo, qual que é a diferença simbólica, né? O que eu tenho que ver, onde que eu tenho que ver para poder entender o significado dessa carta e dessa carta, né? Por que essas 4 taças elas estão dispostas assim, uma sobre a outra, formando aqui, né, um quadrado, e por que essas estão dispostas dessa forma, né? Quais são os elementos que eu tenho que olhar na estrutura das figuras para me chegar numa interpretação, para me chegar num significado. E aí as pessoas preferem usar, como eu disse, o Rider-Waite, porque acaba sendo uma interpretação mais onírica, né? Mais assim, regida pelo mundo dos sonhos. Já eu prefiro o tarô de Marselha, porque depois de bastante tempo, né, são mais de 20 anos estudando tarô, a gente começa a entender algumas coisas. Mas aí, eu não vou falar dessas cartas aqui, foi só para, né, contextualizar o que eu estou querendo dizer. O tarô de Marselha, ele tem esses simbolismos mais, vamos dizer assim, mais geométricos, mais pés no chão, ligados lá com o período medieval, e esse é o caso da carta do julgamento. Na carta do julgamento, vocês veem aí, ó, um anjo e com uma trombeta e 3 pessoas saindo de tumbas. Por quê?
Porque o tarot de Marselha, ele está muito agarrado ao cristianismo, ao judaísmo, também ao paganismo, né, às religiões pagãs, e a todo o entendimento que isso permeia dentro da bruxaria. Então a gente tem que olhar para uma carta dessa considerando esses elementos e essas figuras simbólicas. Aqui no caso, a gente tem que ter o conhecimento católico da coisa, né, cristão da coisa, mesmo eu sendo pagão, mesmo eu sendo um praticante da bruxaria, para poder conseguir entender a carta. Né? Não dá para me olhar uma carta que tem elementos católicos e ignorar esses elementos só porque eu caminho outro caminho espiritual, né, que tem outras simbologias. Bom, mas o ponto é, que anjo que é esse? Esse é o anjo da Anunciação. Né? Dentro da mitologia cristã, se tem a ideia, né, de que em algum momento, quando Jesus, né, voltar para a Terra, vai haver essa subida, né, os escolhidos vão sair das tumbas e alcançarão os reinos dos céus, e aqueles que não forem escolhidos, não tiverem agido com uma moralidade equilibrada, aqueles que não tiverem sido justos e bons, esses vão continuar mortos e enterrados. E é isso que fala essa carta, né? Por isso que eu trouxe essa mensagem, né? De você foi fiel a si mesmo? Você foi justo com a sua verdade, com aquilo que você acredita? Você se empenhou atrás dos seus sonhos? Porque no final das contas é isso que importa, é isso que significa a carta do julgamento. Você tem o coração no lugar certo? Ou você está pensando no que é melhor para você e para os outros? E quando você está numa encruzilhada, numa decisão importante que você está precisando tomar, se você tiver que escolher prejudicar um amigo para você alcançar o que você deseja, você faz isso? Você vai por esse caminho? Ou você jamais seria capaz de fazer isso e você faz todo um esforço mental e emocional para não prejudicar as pessoas que você se importa ou os seus colegas? Se você for do segundo tipo, aí eu volto a dizer, essa carta fala, ótimo, você vai conseguir o que você quer. Você lutou, você se manteve fiel a si mesmo, você se manteve fiel às suas convicções, você não prejudicou ninguém de propósito. Portanto, você vai ter a sua recompensa. Caso contrário, como eu disse antes, se você tiver sido mal intencionado, aí você também vai ter a sua recompensa. Então, a situação que você está querendo, se você é essa pessoa mal intencionada e criou toda uma estratégia para subir, para ganhar alguma coisa, prejudicando alguém de propósito, você tem a certeza que o seu também está guardado. Tá? A coisa vai se desenrolar de um jeito e vai surgir algum obstáculo no seu caminho. Porque é isso que o tarot fala. É isso que significa essa carta. Né? Entender assim, não vamos condenar o mensageiro. Né? Eu sou o mensageiro. Mas essa é a mensagem dessa carta. É isso que significa a carta do julgamento. Não sou eu que estou te condenando. Não sou eu que estou dizendo que você está errado. É uma mensagem clara. Você tem consciência dos seus próprios atos? Você olha para as suas coisas, para as coisas que você fez, para os seus pensamentos, para as suas intenções, e você só encontra justiça, bondade, equilíbrio, bem-estar do próximo? É isso que você encontra quando você olha lá no fundo da sua alma? Se sim, ótimo. Se não, aí, né, aí as coisas vão acontecer de outro jeito, e se você não gosta, né, da forma como essas coisas acontecem, se você não gosta desses empecilhos, desses obstáculos, dessas constantes coisas negativas que acabam voltando contra você, aí você faça a sua própria reflexão e talvez, né,
busque uma terapia, busque um tarólogo, para entender por que que você age dessa forma, por que que você precisa, né, insistir em prejudicar os outros para poder, né, crescer na vida, para poder conseguir as oportunidades que você quer, né? E, de novo, isso se você olhar para a sua própria alma e entender que você acaba tendo algum prejuízo com esse comportamento, né? Se você reconhecer isso, busque um outro caminho, né? E aí o tarô, ele é sim essa possibilidade de caminho, né? Essa possibilidade de terapia. Porque o tarô, ele te dá ferramentas, né? De falar, por exemplo, você pode chegar numa consulta e falar, por que eu ajo assim? Por que eu sinto essas coisas? E virar a carta e descobrir. Então, é muito importante fazer esse tipo de movimento e procurar esse tipo de ajuda e uma consulta de tarô. Tá certo? Então, por favor, deixa a curtida no vídeo. Vocês assistem e não deixa a curtida. Deixa a curtida que é para o canal poder subir e crescer. É muito importante. Tá certo? Então, até a próxima semana.